Boa noite, sejam muito bem-vindas ao Patroa Cast, o podcast que vai inspirar e empoderar mulheres empresárias para novos patamares. Eu sou a Patrícia Oliveira e tenho a honra de ser a host desse primeiro episódio. E, para eu entrar com tudo, começar assim, estourando, nada melhor do que a própria Natália Oliveira, a mentora das patroas aqui comigo para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre a vida dela e toda essa jornada de muito sucesso. Natália, seja muito bem-vinda ao Patroa Cast. Conta aqui um pouquinho pra gente como que foi o início de toda essa jornada da sua vida e da sua carreira. Uau, não poderíamos começar esse podcast de outra forma. Eu sendo entrevistada pela Patrícia Oliveira. Patrícia, primeiramente eu já quero te agradecer por estar aqui fazendo a abertura do Patroa Cast, esse podcast que é um projeto que surgiu do meu coração e que vai impactar a vida de você, empreendedora. Sejam muito bem-vindas vocês que estão nos acompanhando ao vivo pelo YouTube. Fiquem aí ligadas, porque tem muita coisa boa que vai acontecer aqui hoje. E, Pati, vamos lá, respondendo aqui a sua pergunta, né? Como que eu iniciei aí essa jornada empreendedora? E uma coisa que eu sempre pergunto para todas as empreendedoras, para todas as mulheres que desejam empreender, é: por que você escolheu empreender? E eu percebo que muitas não têm clareza o porquê elas escolheram seguir esse caminho. E normalmente a resposta que eu sempre escuto é: eu escolhi empreender por oportunidade. E ao contrário de muitas, eu não escolhi empreender por oportunidade. Eu comecei a empreender por necessidade. E hoje, segundo os dados do IBGE, 57% das empreendedoras escolheram empreender por necessidade. Eu vim de uma família humilde, Paty. Os meus pais, eles sempre trabalharam muito para garantir o básico. Nós nunca passamos fome, mas já passamos muita vontade. Então, aos 12 anos, eu entendi muito cedo que para conquistar alguma coisa na vida, eu precisaria trabalhar. E foi aí que eu decidi começar a vender doces na garagem da minha casa. Uau! Eu não tinha ideia do nome que eu dava para o que eu estava fazendo. E foi aí que eu comecei a minha jornada empreendedora, aos 12 anos de idade. Eu sempre fui uma menina muito esforçada. Nunca fui tão estudiosa, tá? Essa parte, eu sempre tive muita dificuldade, assim, de aprender, mas eu sempre fui muito esforçada. E o meu pai, ele sempre falou muito para nós, porque dentro da minha casa, a inteligente é a minha irmã. Então, ela sempre foi aquela pessoa que tirou as melhores notas, aquela pessoa estudiosa. Eu não. Eu era aquela menina que tirava as piores notas da escola. O meu boletinho de... Boletim? O meu boletinho parecia, gente, uma mulher quando tá naqueles dias. De tantas notas vermelhas que eu tirava. E aí, eu peguei e falei assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa na vida, que estudar nunca foi meu forte, mas eu sempre fui muito esforçada. E o meu pai um dia falou uma coisa para mim, que isso é muito importante. Ele falou assim, lá em casa, a Núbia, que é a minha irmã, ela é a mais inteligente, mas os esforçados, eles superam os inteligentes. Então, tem muitas pessoas que são muito, mas muito inteligentes mesmo, mas eles não têm coragem. Então, uma coisa que eu aprendi a ter foi coragem. E isso não surgiu de eu ser uma pessoa corajosa. Eu não vou falar para você que o medo nunca existiu ou que ainda não existe. Ainda existe, sim. Mas eu sempre tento enfrentar qualquer dificuldade, mesmo que exista o medo. E ali, quando eu comecei a vender os doces na garagem da minha casa, eu vi uma oportunidade para uma nova realidade. Eu comecei a ter contato com o dinheiro. Eu nunca tinha dinheiro na minha vida. Eu sempre falo que o meu sonho de criança era ter uma boneca, especialmente a Barbie. Gente, eu era encantada pela Barbie. Era o meu sonho. Só que esse sonho, ele nunca se tornou realidade. Nunca se tornou realidade. Mas eu fui em busca dos meus sonhos e eu encontrei o empreendedorismo.
E quando eu fiz 14 anos, para complementar a renda, eu comecei a trabalhar em uma pizzaria. Então, de dia eu vendia os meus doces e à noite eu ia para uma pizzaria trabalhar de atendente. E o legal é que eu sempre fui essa pessoa sempre muito fazedora. Eu nunca tive medo, nunca corri de serviço. Se eu estou trabalhando, eu estou aqui para trabalhar. Nunca corri. E quando eu comecei a trabalhar nessa pizzaria, o curioso foi que o dono ele ficou assim impressionado comigo, porque como uma menina de 14 anos tinha um talento daquele, que era isso que ele me falava, que eu era muito talentosa. Eu tinha uma habilidade imensa de atender o cliente. E os clientes, eles gostavam de ser atendidos por mim. E eu fui dominando aquilo que eu não sei como que eu comecei a dominar. O que eu sinto é que quando eu estou atendendo um cliente, eu gosto de conversar. Eu gosto de ouvir a história dele. Eu gosto de sentir a história do cliente. E eles percebem isso, essa atenção. Então, eu sempre era a pessoa que eles queriam ser atendidos. E logo que eu comecei a trabalhar, passaram alguns meses, o dono resolveu vender essa pizzaria. E ele chegou em mim e falou, Natália, por que seu pai não compra essa pizzaria para você? E naquele momento eu fiquei assim, nossa, jamais, né? Meu pai comprar essa pizzaria nunca tinha passado pela minha cabeça. E ele conversou com meu pai e o meu pai resolveu comprar a pizzaria. Para mim, com 14 anos de idade, e para minha irmã, com 19 anos de idade, tocar. E nós duas assumimos o comando de uma pizzaria. Nós ficamos ali durante uns 3 anos. Nesse decorrer dos 3 anos, nós aprendemos muito, erramos muito, aconteceram muitas coisas, passamos por muitos desafios. Mas, no final, o que aconteceu? A pizzaria faliu. Ela faliu porque o que faltava na pizzaria? Faltava gestão, faltava conhecimento. Nós tínhamos muita força de vontade. Mas, patroas, só força de vontade não é suficiente. Um negócio ele não sobrevive só por força de vontade. Negócio precisa de gestão. E eu aprendi isso da forma mais dolorosa possível. Meu pai ficou endividado, logicamente, e eu e minha irmã tivemos que arrumar um emprego. Então, como eu tinha dominado a arte de atender ao cliente, continuei em pizzarias e a minha irmã foi para outro segmento. E eu ali estava na faixa dos 17 anos já. E eu ali com 17 anos, sempre trabalhando, comecei a trabalhar no escritório nessa época, no financeiro, e à noite eu fazia o bico na pizzaria, né? A gente sempre fala que é um bico. Em uma pizzaria, quando você entra para trabalhar, naquela época ali, faz o quê? Há uns 12, 15 anos atrás, na época, as pizzarias elas não tinham muita estrutura. Então, não tinha uma pizzaria estruturada que tem hoje. Porque hoje, quando a gente abre um negócio, a gente coloca uma pessoa no atendimento, a gente coloca uma pessoa na expedição, a gente coloca uma pessoa na faxina. E naquela época não tinha isso. Eles contratavam uma atendente e essa atendente fazia tudo. Então, nós chegávamos, a gente limpava chão, a gente lavava banheiro, lavava a louça, atendia o cliente, passava as entregas para o motoboy. Nós fazíamos de tudo. Era as atendentes bombril. 1001 utilidades. E é assim que a gente trabalhávamos. E o que eu percebi? As meninas tinham muitas dificuldades de fazer as tarefas menos glamurosas, que era limpar o chão, limpar os banheiros, era uma guerra. Elas sempre focavam muito em ficar com as tarefas melhores, atender o cliente, atender o telefone, passar a entrega para o motoboy, mas limpar chão, limpar banheiro era uma guerra. E eu nunca medi esforços para fazer. Eu ia lá, limpava, porque assim, eles me contrataram para trabalhar. E eu estava ali para trabalhar, para executar o trabalho que eles me contrataram. E eu vejo que hoje, Paty,
As pessoas, elas têm muita dificuldade de fazer algo a mais. Elas começam a trabalhar e é sempre com aquele pensamento, aquela mentalidade pequena, aquele pensamento mesquinho. Ah, não, isso não é minha obrigação. Às vezes, coisas que faz parte da rotina delas, elas não querem fazer. É um pensamento muito medíocre mesmo. E o que acontece? Elas não conseguem crescer. E as meninas, elas sempre falavam na pizzaria, tá maluca? Eu ir lavar banheiro? Eu não lavo banheiro nem dentro da minha casa. Então, aquilo para mim já era muito normal. Fazia parte da minha vida, porque eu não sei vocês, patroa, se vocês já lavaram banheiro algum dia. Mas eu sempre lavei. Eu vim de uma família humilde, então quem limpava a casa éramos nós. Então, para mim era muito normal lavar um banheiro. Eu lavava dentro da minha casa. E quando a gente teve a pizzaria que meu pai comprou para nós, a gente não tinha faxineira. Não tinha dinheiro para contratar alguém para fazer a faxina na pizzaria. Era eu e minha irmã. Então, aquilo ali já era muito normal para mim. E elas não faziam, mas eu ia lá e fazia. E por conta disso, Paty, eu sempre me destacava. Então, eu crescia por fazer o básico, que ninguém queria fazer. Então, o dono da pizzaria sempre enxergou que eu sempre estava ali para somar com ele. Eu estava ali para jogar no time dele. Então, eu comecei a ter oportunidades. Então, quando era para promover alguém, eu era promovida. Então, eu cheguei em um patamar na pizzaria que eu comecei a ficar responsável pelas entregas dos motoboy. Eu comecei a ficar responsável pelo caixa. Eu que já fazia o fechamento do caixa, fazia o balanço. Eu que fazia o pagamento dos motoboy, das atendentes, e eu fui crescendo. Até então que esse dono resolveu abrir uma nova pizzaria, e o que aconteceu? Ele precisou de uma pessoa lá dentro e me convidou para ser sócia dele dentro dessa pizzaria. Nossa, que história incrível, olha que a gente está só no começo. Nath, vamos lá. Você trouxe aqui diferentes características e posicionamento que você tomou nessas duas pizzarias, né? A primeira, do seu pai, que ele, né, comprou ali para você e para sua irmã, que veio a falir, mas com os aprendizados dela, você foi e implementou nessa nova oportunidade de trabalho. Então, de cara, a gente já entende que você é uma outlier, você é uma fora da curva. Então, eu tenho uma pergunta para você. O que diferencia as patroas da empresária comum? É fazer acontecer? A principal diferença de uma patroa para uma empresária começa na mentalidade, Patrícia. A patroa, ela tem mentalidade de líder. Ela senta na cadeira da gestão, mas ela lidera. Ela assume o comando, não só do seu negócio, mas também da própria vida. A patroa, ela tem todas as áreas da vida estabelecidas. Porque muitas empresárias, elas estão ali no campo de batalha, mas elas ficam presas somente no negócio. E na nossa vida, não existe só o negócio. A gente tem várias áreas para a gente cuidar. Tem várias áreas para a gente liderar também. Então, a patroa, para mim, é aquela que domina a própria vida. Domina o tempo dela. Uma patroa é aquela que consegue ir na reunião do filho dela e não fica só presa no operacional da empresa. Uma patroa é aquela que cuida do relacionamento dela com o esposo. E não aquela que só fica ali presa no negócio e esquece que tem um marido em casa para cuidar. Uma patroa, para mim, tem todas as áreas funcionais e não disfuncionais. Para mim, isso é ser uma patroa. Excelente, Nath. Você trouxe aqui pra gente também que é exatamente por ter essas características fortes dentro de você que você foi convidada para ser sócia do seu antigo patrão. Conta um pouco mais pra gente sobre isso. Exatamente. Foi essas características que me levaram a ser convidada para ser sócia por ele. E foi nesse momento foi com essas características que me levaram a faturar meu primeiro 1 milhão faturados com o meu negócio aos 19 anos de idade. Uau! Patroa,
Você já vem aí de uma carreira de muito sucesso no ramo alimentício, mas como que foi, né, essa transição do mercado físico para o mercado digital? Patrícia, essa mudança, ela foi realmente, sem dúvidas, a maior mudança da minha carreira. Isso aconteceu quando eu me tornei mãe. Para quem atua no mercado físico, elas sabem que é muito difícil a gente conseguir conciliar a nossa vida normal com a nossa vida empresarial. E eu senti essa dificuldade na pele. Quando a minha filha nasceu, a minha vontade, eu sempre falei com meu esposo que eu queria me afastar por 1 ano dos negócios. Falei, eu quero ficar 1 ano fora dos negócios e eu vou me dedicar à maternidade, que a minha vontade era curtir 1 aninho dela ali. Só que isso não aconteceu. E daí, o que eu percebi é que eu não tinha um negócio. Eu tinha uma prisão. Eu estava presa numa gaiola de ouro. Ela era de ouro, sim, mas ela não deixava de ser uma gaiola. E eu vivia ali presa no meu negócio e tentando ser mãe. E foi, assim, bem desafiador, porque a Pietra, ela já veio de um parto bem difícil, bem complicado, e ela nasceu com bronquite. Então, no primeiro aninho de idade dela, ela foi internada 5 vezes. Então, imagina, uma empresária para dar conta da sua empresa e uma mãe para dar conta da sua filha, que tinha crises e mais crises de bronquite, e ficava ali internada, indo e voltando, passava ali 15 dias dentro de um hospital, e eu ali com ela. E foi nesse momento, Paty, que eu percebi que eu não tinha gestão. A minha gestão não estava boa. Eu não tinha processos bem definidos. E eu sei que se tem alguma empresária aqui, ela vai se identificar. Porque, Paty, quando a gente está na frente do negócio, a gente se acha melhor. Pelo menos eu era assim, eu me achava muito competente, mas eu culpava a minha equipe pela falta de resultados. E eu sei que se você é empresária, atua aí liderando, você se identifica com isso. Então, quando a gente está na frente do negócio, liderando, quando o nosso time não está bem, a gente não quer assumir que a responsabilidade é nossa. E eu levei muito tempo para assumir isso. Então, quando eu me afastei, que eu fui cuidar da minha filha, e o negócio desmoronou, eu culpava a minha equipe. Falava, caramba, eles não conseguem cuidar de um negócio. Eles não conseguem ficar lá dentro sem ter que ficar me ligando. Eu tenho que parar a minha vida aqui com a minha filha pequena para apagar incêndio do meu negócio. Então, eu sempre culpei, mas eu nunca olhei para dentro. Eu nunca olhei para mim como líder e falei, eu não estou sendo competente o suficiente. Porque a culpa não era da minha equipe. E isso levou muito tempo para me enxergar, porque até o momento a culpa era deles. Eu tinha isso muito claro. Isso a gente ouve de muitos empresários hoje. Ah, e o meu colaborador não faz as coisas, mas eles não mostram como fazer. As pessoas contratam os colaboradores para atender o cliente, mas não tem uma integração, não tem um treinamento. Eles querem que os colaboradores adivinhem. E como que eles vão ter um serviço, prestar um serviço de qualidade, se não tem um direcionamento? E foi isso que aconteceu com a minha equipe. Por eu não ter criado os processos, não ter treinado para eu poder ficar fora durante esse 1 ano, o negócio começou a desmoronar. E naquele momento, eu fiquei naquela situação, falei assim, não dá mais para mim. Não dá mais. E, Paty, o momento do chega, que eu falei assim, chega, não dá mais, foi um dia que eu acordei cedo com meu marido, nós fomos pro Atacadão fazer compras, porque eu fazia de tudo. Eu era o financeiro, eu era atendente, eu era gerente, eu era tudo dentro da empresa. Eu passava por todos os setores, eu era muito controladora. E isso, até um certo ponto, tá ok, mas não é saudável para o negócio.
Então, nesse dia que a gente foi pro Atacadão, nós passamos a manhã comprando coisas pro nosso negócio. Aí nós voltamos, aliás, fomos para a pizzaria, né? Nem voltamos para casa. Nós fomos direto para a pizzaria, então nesse dia eu passei o dia inteiro lá dentro com meu marido e com a minha filha. E a Pietra, na época, que é a minha primeira filha, né? Minha primogênita, ela era uma bebezinha. Então, os dois passou a noite inteira, o dia inteiro junto comigo, né? Porque a gente já iniciou o dia fazendo compras, chegamos no negócio, passamos o dia lá. E anoiteceu, trabalhei a noite inteira. E quando foi no final da noite, eu saí para fechar o caixa, porque quem fazia o fechamento era eu. Porque quando eu era, né, a colaboradora, eu fazia o fechamento do caixa. E mesmo sendo a patroa, a empresária eu continuava fazendo. Eu não delegava essa função para as minhas colaboradoras. Então, eu fechava o caixa do salão, nós tínhamos o delivery também, eu fechava o caixa do delivery, ou seja, a gente saía muito tarde de lá. E nesse dia, eu fechei todos os caixas, e quando eu voltei, né, para a sala lá da expedição, eu vi uma cena que eu falei assim, para mim, chega. Não dá mais, que foi o meu marido com a minha filha dormindo no chão. E naquele momento eu falei assim, o que eu estou fazendo com a minha vida? Porque naquele momento foi o momento do chega. Eu vivia numa gaiola de ouro, mas eu não tinha vida. Eu estava presa e prendendo o meu esposo e a minha filha junto comigo. Que os momentos que a gente tinha juntos era nesses momentos. Então, ali para mim foi o momento do chega e foi aonde que eu decidi me afastar da gestão do meu negócio e fui buscar outros caminhos. E foi aí que eu conheci o digital, que vem com essa proposta de liberdade, de ter mais tempo para a família e foi um divisor de águas na minha vida. Nossa, Nath, que maravilhoso, né? Tão importante quanto a gente identificar o momento do chega é a gente ter coragem, né? Ousadia, de repente, de fazer esse basta, né? Chega. Olha, tem algumas pessoas aqui na live, mandaram vários comentários, eu vou ler aqui alguns pra você, Nath. Nossa, que conversa inspiradora. A Nath sempre trazendo insights incríveis. Mariana Farias, essa troca de vocês está demais. Cada resposta é uma aula. Camila Duarte é a patroa, hein? Amei essa dica, já quero colocar em prática no meu negócio. Vou ser fazedora. Patrícia, você conduz a entrevista com tanta leveza e profundidade. Parabéns. Juliana Pereira, um beijo pra você. Nath, é incrível, mas a maneira como você conduz faz toda a diferença, o seu negócio. Muito legal, Letícia. Nath, você já ajudou muitas empresárias a transformarem seus negócios. Mas assim, você tem um momento que foi memorável que você pode dividir aqui com a gente? Pati, ao longo da minha trajetória como mentora, eu já tive muitos momentos memoráveis, marcantes, mas um que me marcou muito foi uma empresária que ela me contratou como mentora e ela estava com um negócio totalmente desestruturado. E ao longo dessa mentoria eu percebi que não era só o negócio, mas a vida dela em si. Ela estava com um casamento, ela estava com um casamento falido, com muitos problemas com os filhos e ainda mais um negócio para dar conta. E o que eu vejo hoje em dia, e gente, isso é muito sério, hoje as mulheres querem se colocar no papel dos homens. Então imagina, você já tem toda a sua carga e você assumir a carga do seu parceiro. E era exatamente isso que essa mulher fazia. Então, ela não tinha tempo para a família, ela não tinha tempo para o marido e não tinha tempo para ela. Ela só trabalhava e não tinha controle nenhum do negócio dela. E quando eu me vi nessa situação, eu falei assim, isso é muito mais do que um negócio. É vidas. E foi legal, foi muito marcante, porque nós estruturamos todo o negócio dela. Não tinha nenhum tipo de controle financeiro. Nós implantamos controle financeiro, precificamos corretamente os produtos dela,
criamos a gestão de clientes dela e a gente entregamos muita clareza ali da gestão do negócio dela. É uma empresária que faturava bem e precisava ali de alguns ajustes de gestão. Mas ela dividiu comigo, em uma certa vez, a dificuldade que ela estava tendo dentro do casamento dela. E no decorrer desse tempo, eu percebo que isso acontece muito. Porque as pessoas, elas começam a ter problemas dentro do negócio, elas começam a ter problemas financeiramente, e isso começa a refletir em todas as áreas. Isso refletiu na criação dos filhos dela. Isso estava refletindo na relação dela com o esposo. E ela estava ali totalmente sobrecarregada. E uma coisa que ela até comentou comigo é que o marido dela perguntava: você trabalha tanto, mas cadê o dinheiro do seu negócio? E ela não sabia para onde que o dinheiro ia, e ela estava ali com aquela sobrecarga. E eu falei para ela: divide com seu marido. Quando eu percebi que havia esse conflito entre os dois, eu falei: eu quero estruturar o negócio dela. E depois eu incentivei ela a dividir isso com o marido. Eu falei: mostre para ele o resultado da sua empresa, mostre o que acontece. Você mostra as contas? Não mostro. Então, para mim, aquilo foi assim algo surreal, porque eu e meu marido somos muito transparentes. A gente somos parceiros de negócio, de vida. Então, não tem isso que eu tenho meu dinheiro, ele tem o dinheiro dele. É tudo junto. Isso dentro dos negócios. Muitas vezes, o meu nome está dentro do negócio e o dele não, né? O meu nome está no contrato social, mas o dele não está, mas eu divido tudo. Ó, tá acontecendo isso, a gente tá com tal resultado, tá com tal prejuízo, porque prejuízo também acontece, né, gente? Não vamos falar que empreender é só flores, porque não é. É um caminho ali com muitos espinhos também. E eu falei para ela: divide isso com seu marido. E ela fez isso, Paty. E nós chegamos ao final dessa mentoria, foi uma grande case de sucesso. Eu fiquei, assim, super feliz pelo resultado dela, mas não só pelo resultado financeiro, mas por saber que ela resgatou o casamento dela. Nossa, essa patroa teve a vida completamente transformada em diversos indicadores de dentro, né? Ali da realidade dela. Sim. Uau, muito bacana você trazer isso, porque eu tenho certeza que diversas empresárias estão se identificando, né? Porque não tem como, né? Nós sermos uma pessoa na empresa e uma pessoa dentro de casa. Até porque a patroa não é isso. A patroa tem a família, o lar, os funcionários. Você trouxe vários pontos aqui de gestão. E tudo que acontece dentro da nossa empresa reflete também na vida, nas famílias dos nossos empregados. Exatamente. É por isso que eu sempre falo que uma patroa, ela não só cuida do negócio dela, ela cuida de todas as áreas da vida dela. Excelente. E, Nath, assim, durante toda essa trajetória, eu acredito que aconteceram momentos de lição, momentos de erro. Existem, assim, algumas lições que você aprendeu que hoje você identifica elas, acredita que elas são totalmente essenciais para o sucesso do negócio? Sim, eu acredito que chegar no sucesso, ninguém chega lá sem ter cometido alguns erros, né? E comigo não foi diferente. Foram muitos erros, mas um erro que eu negligenciei ali muito foi a gestão, a falta de processos. Eu pensava que empreender era trabalhar muito, então eu colocava muito a mão na massa e não me preocupava com a gestão, em ter processos ali muito bem organizados. Outro segundo erro que eu sempre tive ali, eu era muito controladora. Isso me atrapalhava demais na delegação. E esse é um erro aí gritante que eu enxergo que muitas empresárias ainda vivem. E o terceiro maior erro é ficar dentro do negócio e esquecer as outras áreas da vida, que são essencial para tudo, né? A gente tem que cuidar de nós para que a gente consiga cuidar do negócio e de todas as áreas da vida. São os erros ali e as lições que eu aprendi e que eu levo para a minha vida hoje. Excelente. Nath, eu tenho aqui uma pergunta do chat, bem legal. Patroa, você é uma inspiração para muitas empresárias e lidera com tanta paixão e força, mas olhando para trás,
houve algum momento específico em que você pensou em desistir? Algum desafio que te fez questionar o caminho e que, no fundo do seu coração, fez você seguir em frente e se tornar a mentora que tantas mulheres admiram hoje? Sim, teve. Teve um momento, assim, bem marcante na minha vida, que foi em 2019. Em 2019, nós estávamos inaugurando uma nova pizzaria. Nós investimos alguns milhares de reais nessa nova estrutura, com os melhores equipamentos. E nesse ano eu estava grávida. E eu estava ali muito focada em inaugurar essa pizzaria. E eu sempre sonhei em ser mãe, tá? Eu sempre falo isso aqui para vocês e realmente esse sempre foi um sonho muito grande meu. E naquele momento que eu estava ali grávida e prestes a inaugurar uma nova pizzaria, eu estava ali muito focada no negócio. E eu sempre falei que eu nunca seria uma grávida frescurenta, que eu sempre iria trabalhar, que eu não queria ser aquela mãe que cria os filhos com frescura. E por negligenciar a minha saúde mesmo, eu perdi esse bebê. E ali faltando duas semanas, eu acho, ali na verdade, para inaugurar aquela pizzaria, eu grávida, e nós montamos um espaço kids, né? Nós colocamos a tela, mandamos fazer um cercadinho, a coisa mais linda. E eu, juntamente ali com a minha sócia, precisava pegar aquele cercadinho. E ela falou, Natália, você consegue me ajudar? E naquele momento só estava nós duas. E eu ainda pensei, nossa, isso aqui é pesado para mim. E aí eu falei assim, não, mas eu vou pegar com ela. E eu peguei. E eu peguei aquele cercadinho pesado e eu perdi o bebê. E naquele momento me passou pela cabeça de desistir. Porque eu sempre pensei em empreender, sempre busquei a minha liberdade financeira. E no momento que eu iria realizar o maior sonho da minha vida, por seguir esse caminho, por negligenciar a minha saúde, eu perdi um bebê. E isso me trouxe muitos danos, inclusive no meu casamento, porque eu quase perdi meu casamento. Porque logo após a perca desse bebê, eu fiquei muito mal, muito mal. O meu marido, ele trabalha viajando, né? Eu sempre falo para vocês que meu marido é engenheiro, pega todos os projetos para fora do Brasil. E nesse momento que eu mais precisava dele, ele estava bem longe, a gente só se falou ali pelo telefone. E foi um momento, hoje eu consigo falar sobre isso, mas foi bem doloroso. Mas nesse momento a minha mãe estava ali comigo. E eu chorava, mas eu tive que aguentar o luto sozinha. Eu nem consegui sofrer o luto por muito tempo, porque logo na outra semana eu já iria inaugurar a pizzaria. Então, não deu para sofrer muito, mas eu fiquei sofrendo ainda. E o meu marido chegou de viagem, a gente só conversou por telefone, depois nós não falamos mais nada do ocorrido. E eu inaugurei a pizzaria, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. E depois eu cheguei até a questionar, tipo, eu não quero mais empreender, não quero mais isso para minha vida, não quero continuar meu casamento. E a gente tivemos que fazer até uma terapia de casal para continuar com o casamento, porque eu cheguei no momento que eu não queria mais. Então, assim, foi bem desafiador e nesse momento, sim, eu pensei em desistir. Mas no final dessa terapia, por isso que eu falo, gente, hoje nós temos muitos profissionais para nos ajudar. Isso tanto em negócios, nós temos mentores, consultores, quanto na área da saúde. Às vezes você está passando aí por uma depressão, por uma ansiedade, e tem tantos psicólogos, então não tenham vergonha de pedir ajuda. Ajuda sempre é bem-vindo. E foi nesse momento mais desafiador que eu pedi ajuda. Eu gritava por socorro. E ali eu fui fazer terapia com meu marido. E engraçado que o meu marido é aquele homem muito centrado, que acha que não precisa de nada. E nesse momento ele aceitou, porque eu tinha tomado uma decisão que não era o que ele queria. Momento nenhum ele casou para isso, para se separar. Mas naquele momento era o que eu queria continuar minha vida sozinha. E a gente fez a terapia. E no final dessa terapia, Deus me abençoou com a Pietra.
eu finalizei a terapia grávida novamente, que foi o que me deu forças para continuar essa jornada empreendedora, que é a minha filha. Nath, que história linda. Assim, a gente tem uma riqueza, né, nas nossas histórias, e eu sei que como empresária é muito difícil a gente conseguir demonstrar nossas vulnerabilidades. Mas a Nath trouxe aqui algo que é fundamental, que é a gente buscar ajuda, ter um apoio, ter uma base. Então, eu reforço, existem diversos profissionais altamente preparados, qualificados, para poder prestar, né, esse apoio direcionado para, principalmente, nós, mulheres empresárias, as patroas, né, que tem todas essas áreas que demandam muito de nós em nossa vida. Nath, você acompanhou a jornada de muitas empresárias, né? Viu superações, batalhas, erros, vitórias. E agora vamos pensar a empresária que está almejando ser empresária, aquela mulher que está desejando ser empresária ou que está no início. Qual que seria, assim, um conselho fundamental que você poderia dividir com elas para construir um negócio sólido? O meu conselho para essa empresária seria: invista na base, invista na gestão estratégica desse negócio, porque nada adianta você ter uma ideia brilhante se você não tiver estrutura. Eu sei que muitas vezes a gente vai iniciar pela força de vontade, mas não é a força de vontade que vai manter o seu negócio de pé. Então, invistam na base. Patroas, empresárias, futuras patroas, a gente já começa a imaginar o que vem pela frente, né? Esse podcast está aí, cheio de insights, histórias inspiradoras, direcionamentos, conselhos. E assim, Nath, para esse primeiro episódio, que já está se encaminhando para o final, eu queria entender de você qual que é a mensagem central que você gostaria de deixar desse primeiro episódio nosso. A primeira mensagem central que eu quero deixar para você, empresária que está aqui nos ouvindo hoje, é que cada desafio pode ser transformado em oportunidade. E muitas vezes essa oportunidade ela não vai bater na tua porta, mas você pode criá-las através da tua experiência, através da tua história, através da tua jornada. E que hoje empreender muitas vezes é desafiador e sempre será. Mas são esses desafios que vão te levar aonde você deseja chegar. E que vocês possam construir uma base sólida e que vocês possam ter negócios estruturados, que vocês foquem na gestão e vocês vivam a liberdade financeira. Vocês possam empreender com autenticidade, amor e propósito. Porque a patroa que é patroa, ela não pensa só no negócio, ela pensa em todas as áreas da vida. Ela empreende com o coração. E chegamos aqui ao final do primeiro episódio desse podcast. Eu estava super animada, estava super empolgada para esse projeto que nasce hoje. E eu já quero agradecer a você, Patrícia, por estar comigo hoje aqui nesta noite de quarta-feira. E eu quero agradecer você, patroa, por ter disponibilizado seu tempo e estar aqui conosco nessa noite nos ouvindo. E fique aí preparadas, porque grandes coisas estão por vir. Grandes patroas sentarão nessa mesa e eu quero vocês acompanhando tudo. Fiquem ligadinhas, um beijo e até quarta-feira que vem. Não vou dar spoiler da próxima pessoa que estará aqui, mas é uma pessoa que vocês vão gostar muito. Patroas, empresárias, ouvintes, muito obrigada por terem participado e acompanhado a gente até o final. Nath, obrigada por dividir conosco essa tua história maravilhosa. E vamos acompanhar, né, as suas redes sociais para a gente poder entender como é que a gente vira uma patroa, como que tá toda essa inspiração da sua vida. Agradeço por ter sido convidada a ser host. E olha, desejo muito sucesso para esse podcast, que vai ser maravilhoso esse projeto. Boa noite.